luzes. Ao contrário do que as pessoas pensam, o Rousseau não é o homem das luzes. O Rousseau apareceu na altura das luzes, mas não é o homem das luzes. É um homem muito criticado por uma série de outros que também o admiravam, mas que o criticavam muito, nomeadamente o Voltaire, o Kant. Quer dizer, os homens racionalistas e do progresso criticavam o Rousseau. Porquê é que nós temos esta ternura pelo Rousseau? Não sei, é uma ternura romântica. Eu percebo que o Rousseau seja uma figura que para muitos seja uma figura agradável. Para mim não é. Por exemplo, ele abandonou os filhos. Quer dizer, se uma pessoa ler as confissões dele, um texto dele, que é um texto magnificamente bem escrito, a pessoa começa a ver o que este homem fez na vida e começa a ser muito ambivalente. Mesmo quem goste dele tem que ser ambivalente em relação a essas coisas que ele fez, às atitudes dele. Mas é um homem contra as luzes, é um homem contra o progresso. Por exemplo, o que é que ele disse sobre o terremoto em Portugal? Disse, porquê é que eles construíram casas? Quer dizer, a reação dele é, porquê é que construíram casas? Porquê é que se agruparam todos? A reação do Voltaire é ao contrário. Aliás, o Voltaire disse, jamais tanta inteligência foi colocada, referindo-se ao Rousseau, ao serviço de nos fazer voltar ao tempo dos macacos. Quer dizer, ou coisa deste tipo, não é? A frase não será exatamente esta, mas... Portanto, no fundo é esse lado romântico do voltar à natureza, que é uma coisa que é recorrente nas pessoas que vivem em cidades, não é? É recorrente, há um lado místico nisso, há um lado idealista nisso e há um lado irrealista também. O romantismo, eu julgo que o romantismo tem estas duas vertentes. Tem uma vertente idealista, que é boa e que é simpática, e tem uma vertente irrealista, que também é simpática, mas com alguma moderação, sobretudo em pedagogia, com alguma moderação. Isto porque uma das questões que o Nuno Crato põe em causa, uma das expressões é o ensino centrado no aluno. Exatamente. E isso é uma coisa que ainda hoje se utiliza muito, que é o mais importante do ensino é o aluno, o mais importante do ensino é o aluno. Porquê é que não é, para si, o mais importante do aluno? Não, para mim o mais importante é o aluno. Ah? O que acontece é que a expressão o ensino centrado no aluno é uma expressão que em pedagogia tem um significado muito mais preciso que as pessoas lhe dão. Eu às vezes discuto com as pessoas dizem, mas o ensino centrado no aluno, mas em que é que haveria de ser centrado? No professor? Eu digo, não, eu estou de acordo que o ensino deve ser centrado no aluno, nesse sentido que nós estamos a falar. Agora, o que as pessoas têm que ver é o seguinte, ensino centrado no aluno é uma expressão que aparece, salvo em 1928, por um senhor, Ruggs, que faz um livro chamado The Child-Centered School. E a partir daí essa expressão aparece, e aparece com um sentido preciso. E o sentido preciso é o seguinte, a escola não deve ter objetivos curriculares, mas deve deixar o aluno desenvolver-se e desenvolver-se em função dos seus interesses, que ele acabará por chegar lá. Lá não se sabe bem o que é, mas acabará por chegar lá. Portanto, o ensino centrado no aluno põe-se em oposição ao teacher-centered schooling. E o teacher-centered schooling é a ideia de que o professor vai conduzir o aluno. Portanto, o ensino centrado no aluno não é uma expressão tão simples e tão inofensiva quanto isso. É uma expressão que vem do Rousseau. Claro que a maioria das pessoas não leu o Rousseau e, portanto, quando nós falamos, o Rousseau, dizem, o Rousseau, mas quem é que quer saber do Rousseau? Está bem, mas tem influências. Venha de onde vier, as influências pessoais de cada um sejam quais são. A expressão tem um significado. E o significado é um significado que eu acho muito pernicioso. A ideia de que a criança... Estou a pensar naquele exemplo que apareceu muito na minha juventude, que era a escola de Summerhill, que era tudo, não sei se lembra disso, não? Não. Que era uma escola, que era tudo grande liberdade, e as crianças podiam fazer o que quisessem, porque um dia haviam de lá chegar, de alguma maneira. Aprendiam sozinhas e aprendiam... Bom... É essa a ideia. E então a ideia está errada, porquê? Eu acho que está errada porque não funciona. Quer dizer, às vezes perguntam-me qual é a crítica principal que tem que fazer à pedagogia romântica e construtivista. Eu digo, a minha crítica principal é, não funciona. É só isto, não funciona. É preciso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso é que eu acho que esta pedagogia é dogmática. Porque pensa, não, a criança por si vai chegar lá. O Agostinho da Silva, um filósofo idealista que muita gente gosta e que é de facto uma pessoa com grande projeção no século XX em Portugal, dizia, afastar toda a influência tiranizante do adulto. Ele diz, eu cito aí, afastar toda a criança, tudo aquilo que não... O impulso vital da criança é soberano, ou seja, a criança vai chegar lá. A realidade é que a educação tem uma parte natural e uma parte não é natural. E é isso que os psicólogos dizem cada vez mais. E tem uma parte que é natural, que é aprender a falar, e a criança acaba por falar só por estar a falar com os pais. Mas não aprende a ler assim. Não aprende a ler se não houver um esforço consciente por parte do pedagogo por levar a criança a ler, a descodificar aqueles sinais.
Leitura não é natural, não é uma coisa que aparece naturalmente. A tabuada não é natural. Porque é uma convenção. É uma convenção... É uma invenção do homem. Depende de como ponhamos a coisa. A leitura, não há dúvida, é uma convenção, não é? A matemática é uma convenção, sim. Quer dizer, agora isto levava-nos a filosofia, mas que é uma convenção que reflete a realidade, não é? Quer dizer, porque de facto se eu puser 2 vezes 3 laranjas, eu tenho 6 laranjas, acabou. Portanto, é uma convenção que bate certo. Mas a leitura não, a leitura, a escrita, o A lê-se A, mas podia ler-se B, ou podia ler-se C, quer dizer, são sinais, e vemos em diferentes culturas, diferentes sinais têm diferentes E, portanto, aí o professor leituras. tem que ter aí o professor um papel... tem que avançar. E o professor tem que avançar. E se o professor diz, bem, a criança entrega a si própria, chegará lá. E se pensa que vai ser tudo à base do seu interesse, eu tenho que motivar a criança e a criança chegará lá. Se pensa isso, falha. O que tem que se fazer, e é por isso que eu acho que este tipo de pedagogia é dogmático, é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É claro que se vai motivar a criança, claro que se vai tentar interessar a criança, claro que não se vai forçar sempre a criança, mas ao mesmo tempo é preciso forçá-la um pouco. E é preciso dizer-lhe, não, desculpa, eu é que sei porque é importante ler. Tu podes não saber, podes estar a dizer, não, eu não quero ler. Não, mas eu sei que é importante e, portanto, eu vou-te forçar. E se o professor, se nós, a sociedade, prescindir desse aspecto diretivo sobre a criança, as coisas estão muito mal. Bem, e a grande parte dos resultados estão à vista. Bom, essa é uma declaração, essa conclusão é que é mais complicada. Em grande parte os resultados estão à vista, isto é, os resultados preocupantes que temos no sistema de ensino básico são resultado de pedagogias não diretivas, é isso? Em grande parte. Resultado. Agora já estou a falar eduquês. Eu estou a falar eduquês, não é? A dizer pedagogias não diretivas. Sim, mas quando se disser pedagogia não diretiva baseada na competência transversal, não sei, e a pessoa diz, calma lá, o que é que estás a falar? E muitas vezes esta linguagem serve para encobrir a falta de ideias, não é? Falta de ideias. Outra coisa que a pessoa repara quando começa a ler muita desta gente há muita gente muito séria em pedagogia, muito séria. Há estudos seríssimos, estudos que têm universos de milhares de alunos que fazem as coisas com grande cuidado, com grande rigor científico. Há esses estudos. E há o puro paleio. Há o puro palavreado. Há professores de pedagogia reconhecidos, diretores de centros de investigação em pedagogia, diretores de revistas de pedagogia, que quando uma pessoa começa a ler os seus textos, começa a dizer, aqui não há nada, aqui há política. Aqui há só política. A dizer que a matemática é uma forma de opressão sobre o cidadão e que é preciso libertarmos-nos. Isto é política. Isso continua a escrever-se hoje em dia? Isto continua a escrever-se. Aliás, eu tenho aí citações que eu digo que são delirantes, são absolutamente delirantes. Se nós olharmos para o que muitos teóricos da pedagogia e muitos responsáveis da pedagogia têm dito, são citações delirantes. Sobretudo, sobre a situação atual. Eu começo, aliás, uma das minhas primeiras citações é uma pessoa, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que foi presidente do Conselho Nacional de Educação, a dizer que a educação em Portugal está ótima. Está ótima, não está pior nem que o Japão, nem que a Coreia, nem que os Estados Unidos, nada disso, está ótima. Isto é uma citação altamente irresponsável. Altamente irresponsável. Portanto, porquê? Porque está muito pior. Porque está muito pior. E os resultados dos estudos TIMSS, PISA e uma série de comparações internacionais... São estudos comparativos, São estudos comparativos, mostram que de facto estamos muito mal. O que acontece também... Mas não aplicaram nos outros países, nesses países que estão mais desenvolvidos em termos de ensino, não aplicaram pedagogias... Aplicaram, só Sim, eu detesto aquela coisa de fazer assim, mas pronto, mas não, é para dizer que são ditas progressistas. São ditas progressistas, eu acho o nome péssimo, porque eu acho que não são progressistas, acho que são reacionárias, acho que são românticas, acho que são retrógradas. Mas aplicaram e muitos aplicaram. A grande vantagem é a seguinte, por exemplo, uma pessoa olha para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos há pessoas tão ou mais radicais que os mais radicais portugueses, não há dúvida nenhuma. Só que é um país muito grande. E uns fazem de uma maneira, outros fazem de outra. E, portanto, quando uns tentam dominar a política educativa num sítio, noutro sítio há outros que estão a dominar a política educativa. E como há uma grande concorrência entre as escolas, e há uma grande liberdade de ensino, de educação, neste sentido, em que a pessoa não gosta da criança aqui, põe a acolá. Como isso existe, os efeitos são menores. E existem nos Estados Unidos escolas de elite e escolas de menos elite. Há uma gradação, uma grande variabilidade. E como existe essa grande variabilidade, toda a influência que exista por parte de um grupo mais radical não vai ter os resultados que tem em Portugal, onde esse grupo predominou em grande parte na política educativa e fez coisas gravíssimas. Acabou, por exemplo, acabar com os exames. Eu acho que é o corolário disto tudo, que é dizer que nós estamos bem e que as crianças vão aprender por si. O corolário disto tudo é
Bem, então não faço exames, porque se eu fizer exames vai-se revelar qual é a realidade. Agora fizeram-se exames e viu-se o desastre que foram os exames do 9º ano. Exames simples, os exames do 9º ano de escolaridade, um desastre, revelaram um desastre. Isso quer dizer que se devia voltar às... agora posso dizer assim, pedagogias altamente diretivas. Não, por exemplo, eu passei, ou o Nuno com certeza passou, porque temos mais ou menos a mesma idade, é? Eu devo ser um bocadinho mais velho, mas... Não, temos a mesma idade, acho eu. Não.